Estimados irmãos e irmãs, bom dia! Vamos a mais um evangelho dessa 18ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então, levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, Jesus hoje coloca diante de nós vários aspectos muito importantes para a nossa vida pessoal e eclesial. Primeiro, nós vimos Jesus que se preocupa com a multidão e ele a despede, com a mesma compaixão com que ele a acolhe. Jesus despede da multidão com aquele amor de pai, de irmão, de companheiro, de amigo. E depois ele vai rezar ao seu Pai, agradecer tamanhas experiências, porque certamente Jesus ouviu muita coisa bonita, muita coisa dolorosa, muito sofrimento. Passar um dia inteiro com aquele povo, para Jesus era algo fantástico, mas também, certamente, ele tinha muitas experiências bonitas para contar para Deus Nosso Senhor. Por isso ele entrou em profunda oração e ação de graças a Deus, nosso Pai. Depois, a barca que Jesus havia pedido aos discípulos para entrarem, nós podemos dizer que é a igreja. A igreja que é alicerçada pelos apóstolos. Então, a igreja foi se afastando, a barca foi se afastando. E Jesus foi ao encontro dela. É Jesus que vem ao encontro da igreja. O risco que nós temos é de nós irmos nos afastando de Jesus e aí nas primeiras dificuldades nós vamos balanceando e tendo medo. Nós que somos a igreja, nós que estamos nessa barca de Jesus, não podemos jamais ter medo dos ventos contrários, das pandemias, das dificuldades que nos advêm, dos momentos críticos financeiramente falando. Enfim, nós não podemos ter medo, porque o medo não é cristão. O medo paralisa toda atividade.
E Jesus, ele faz o impossível para vir em socorro dessa igreja que é o seu povo, o seu corpo místico. Jesus vem andando sobre as águas. E Pedro, como todos sabemos, o primeiro Papa, representante de toda a igreja, ele ousa querer ir ao encontro de Jesus. E reparem vocês que quando a fé lhes falta, ele começa a afundar. Assim é com a gente também. Quando a fé nos falta, não é a barca que afunda, mas somos nós. A igreja, ela continua firme, flutuando nos mares da vida. Mas nós começamos a perecer, a irmos afundando. A igreja que é cada um de nós precisa reacender o elan, a chama desse amor para com Deus, para com os irmãos, para com a missão. Nós não podemos desanimar. E o nosso grito não pode ser outro senão: Senhor, salva-me. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus salva aqueles que por Ele clamam, mas Ele também chama a atenção. Por que duvidar-se? Por que duvidar do amor de Deus, da misericórdia divina? Por que duvidar das dificuldades que a gente passa achando que Deus nos abandonou? De forma nenhuma. Meus irmãos, minhas irmãs, todos ficavam admirados com Jesus e todos que tocavam nele ficavam curados. É isso que nós precisamos fazer. Tocar Jesus para sermos curados dos nossos medos, das nossas incertezas, das nossas ilusões, da nossa preguiça. Enfim, cada um sabe o que precisa ser curado por Jesus. Deixe Jesus tocar você. Deixe que Jesus tome a iniciativa. Mas você também precisa dar um passo, uma contrarresposta, ir ao seu encontro. Meus irmãos, minhas irmãs, a igreja, ela jamais vai perecer, porque o próprio Jesus disse: as portas do inferno nunca prevalecerão sobre a igreja. Mas você é a igreja. Não deixe que a igreja que há em você, por qualquer motivo, qualquer que seja o motivo, ela venha a afundar nos mares turbulentos da vida, nos momentos mais difíceis, nos momentos mais de ventos contrários. Na nossa fé é que nós devemos apoiar em Jesus, clamar por Ele e ter a certeza de que seu braço ficará estendido para todos nós. Meus irmãos, minhas irmãs, ter fé não é apenas um compromisso nosso, que somos discípulos de Jesus. Ter fé é uma graça que somente aqueles que, de certa forma, abraçam tal disposição vai conseguir vencer todas as tribulações da vida, todas as dificuldades, todos os ventos contrários, todas as ondas fortes. Pode ser que a nossa barca vai ficar agitada pelo vento, pelas ondas fortes, mas nenhum de nós vai afundar, nenhum de nós vai perecer, nem tampouco a igreja. A igreja, ela é divina, ela é de Cristo, ela é de Deus, e nada, nem ninguém poderá afundá-la. Agora, repito, a igreja que há em você precisa sim dar testemunho cada vez mais convincentes desse amor que você tem, dessa fé que você cultiva, desse testemunho que jamais pode nem deve faltar. Bom dia a todos, ótima semana.